E temos hoje um episódio especial do Vamos, pois acabámos de celebrar, agora o domingo passado, o Domingo da Sagrada Família. E hoje vai sair, que vão agora ouvir, deste dia 30 de dezembro, um episódio então dedicado mais a estas questões da família, o que é ser família, o que é ser família com fé. E para isso convidámos então a Rita e o Vítor, que têm aqui ao meu lado. Rita e Vítor, como é que estão hoje? Bem. Muito bem, sim. Obrigado pelo convite. São caras que se calhar já devem ter conhecido, pois normalmente podem vê-los na tenda, nas missas de domingo. Há assim a tenda propriamente montada, depois há assim um espaço lá para cima, tipo um corredor que liga, digamos assim, a tenda ao resto do edifício que lá está ao lado. Normalmente estão lá sempre eles os dois com os seus 3 filhos e lá estão então nos domingos de manhã, será às 10 ou meio-dia e meia, portanto a cara se calhar já vos é conhecida. Então Rita e Vítor, contem um bocadinho como é que chegaram até aqui, quem é que vocês são, o que é que fazem, como é que é a vossa história? Então posso começar eu, acho que começámos a namorar, a nossa história faz agora 16 anos, portanto neste momento, ou a partir deste momento, estou há mais tempo com o Vítor do que sem ele na minha vida, que é um marco, é um marco mesmo engraçado e que faz pensar, não é? Porque sinto muito que muito o que sou, ou quase tudo o que sou, foi construído com ele. E isso é muito engraçado. Nós conhecemos-nos nos Salesianos, andávamos os dois nos Salesianos. E os Salesianos do Estoril? Salesianos de Estoril. Ele mais velho que eu, portanto fizemos teatro, ele era da equipa técnica do teatro e eu fazia teatro e conhecemos-nos a partir daí. Muito bem, então já faz 16 anos desde que se conheceram. E depois como é que começou a partir daí? Tipo, conheceram-se a fazer teatro, portanto, Rita, tu representavas? Sim, eu representava, na altura fiz 2 teatros seguidos, começámos a dar lindamente como amigos, ficámos muito amigos. Na altura aquilo era um bocadinho estranho, um bocadinho um problema, porque ele tinha 5 anos mais que eu, e na altura notava-se muito, porque eu tinha 16, não é? Estava no 11º, e ele já estava na faculdade, no 3º ano, e por isso na altura foi estranho, não é? Foi estranho ter de dizer à minha mãe que namorava um homem mais velho, de repente, mas... fomos descansados por um padre amigo nosso, que era diretor da escola na altura, que nos disse: não se preocupem que essa diferença de idade só se vai notar quando tu tiveres 80 e ele 85. E portanto ficámos descansados a partir daí e pronto, e começámos o nosso caminho. Nessa altura não éramos propriamente, ou não estávamos ligados a nenhum movimento da igreja, só mais aos salesianos. Só depois voltámos a estar mais ligados à igreja quando nos ligámos à paróquia de Estoril, depois já praticamente noivos, ainda namorados, mas noivos. Ainda um bocadinho antes, tu estiveste na CVX. Exatamente, eu fiz... Como universitária, fez missões, e a Rita aí aproximou-se um bocadinho mais e estando juntos eu acabei por também começar a participar e a acompanhá-la nas missas aqui com as missões, depois com o CVXU, que depois mais tarde até constituiu-se uma CVX, não para universitários, para casais, à qual eu também me juntei, acabei por juntar. Depois começámos assim um caminho por aí. E o que é que fazem de trabalho os dois? Eu sou engenheira biomédica, mas trabalho numa consultora onde faço análises de fundos de pensões. Portanto, gestão de risco e afins muitas contas e Exceis. E Vítor, tu és engenheiro também, não é? Sim, sou engenheiro informático, trabalho atualmente com lojas online. Portanto, o trabalho que faço tem a ver com a montagem e a gestão de e-commerce. Ok. Então é tudo 2 engenheiros aqui, portanto com uma mente de engenheiro, mas que conheceram-se há 16 anos. E depois, o que é que aconteceu? Casaram-se há quanto tempo? Casámos há 8, fez em setembro 8 anos. Quando ficámos noivos, na altura íamos sempre à missa ao Estoril, ao domingo, e dávamos muito com o padre Ricardo Neves, e falámos com ele que íamos casar, e ele pôs-nos num grupo de CPM, acompanhado por ele, com outros casais que iam casar no mesmo ano que nós, em que tínhamos uma sessão de CPM por mês até ao casamento, portanto no fundo praticamente 7 sessões, cada sessão era um tema. Tínhamos trabalho de casa, foi um CPM muito, muito, muito vivido.
Acho que foi aí que começou a espiritualidade a dois, digamos, foi no CPM, foi muito importante para nós. Nós já de facto éramos muito amigos há anos, não é? Estávamos a namorar já há 7 anos, éramos muito amigos, já tínhamos feito N viagens juntos, sempre super apaixonados, mas a parte espiritual começou no CPM e tivemos temas incríveis que nos fizeram pensar no que queríamos para o nosso futuro e que queríamos que este nosso futuro fosse a 3 e não a 2, só nós os dois. Vocês os dois, com Jesus no meio, a caminharem então juntos, cada vez mais alto para o céu, não é? Exatamente. E portanto, quer dizer, e esse CPM que vocês estão a falar é aquilo que se calhar temos hoje em dia com aqueles livros que foram editados, entretanto, do padre Ricardo Neves também. Exato. Que preparam então muitos CPMs, os dois serão uma só carne, não é? Exato. É esse mesmo livro. Exatamente. Muito bem, então casaram-se, já têm quantos filhos? 3. 3 filhos, muito bem. Que idade é que tem o mais velho, que idade é que tem o mais novo? 642, 2 rapazes e uma rapariga. Uhum. Francisco António e Madalena. Francisco António e Madalena, muito bem. E bem, então, e cá chegaram, estamos cá. E contem-me então um bocadinho, estamos nesta Semana da Família, não é? É sempre a Igreja, como já devem ter reparado, há tanto tempo que está a dedicar tempo a estas questões da família. Tivemos um sino da família nos anos 80, depois tivemos um sino da família em 2016, 16, acho que foi em 2016 também, ou 15, sempre a focar-nos nestas coisas da família, mas e parece que é de facto assim uma coisa importante, não é? Que senão não estaríamos a falar. E falem um bocadinho então o que é que vocês, então agora como família, já casados, com 3 filhos, há 8 anos, portanto estão assim numa fase de vida da família que parece já é assim se calhar o step 2, não é? Que já têm 3 filhos e já estão assim com ritmos. Como é que é o vosso dia-a-dia? Tipo, vocês planeiam? O que é que são assim coisas relevantes da vossa vida? Dividem tarefas? Fazem tudo os dois? Como é que vocês se organizam assim na vossa vida? Assim, um ponto prévio a isso é que uma coisa que nós na caminhada que fizemos foi perceber que isto para nós é vocação, ou seja, o estarmos casados e constituir família é para nós a nossa vocação, sem dúvida alguma, e isso ajuda a centrar tudo o que acontece. Portanto, partindo desse pressuposto, temos por base que somos a prioridade um do outro, ou seja, cuidamos muito do casal, e temos tempo a 2 e espaço a 2 e às vezes deixamos os miúdos e vamos passar um fim de semana fora ou uma noite fora, quer dizer, então temos muito esse cuidado, e depois as decisões que tomamos acabam por ser muito em torno ou de forma a conciliar de que depois os nossos filhos também são a nossa prioridade seguinte. E portanto para nós é muito importante que de facto a vida de família venha por aqui. Então, família como uma vocação, não é? Que também é uma dessas coisas que é muito sublinhado agora em todos os documentos que o Papa Francisco também lançou. Família como vocação, muito bem. Sem dúvida, e acho que a partir daí todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas de vida, tudo é com base nisso, ou seja, para nós quase que é fácil o discernimento de algumas decisões profissionais, de hobbies, de o que seja, quando sabemos e está tão firme e tão estável a nossa base, e a nossa base somos nós. E isso está muito bem definido e foi cada vez sendo melhor definido ao longo destes 8 anos de casados. Como é óbvio, para isso ajuda sempre muito estarmos muito ligados à igreja, à fé, porque nos centra muito, acaba sempre por nos recentrar. Ambos temos direção espiritual, com padres diferentes, para não haver aqui chatices. Continuam com acompanhamento individual cada um de vocês. Sim. Portanto, ainda que tenham este projeto conjunto, não é? Esta vocação, sim, que foi da qual foram chamados os dois, depois continuam com o vosso caminho, então cada um à procura de Jesus de uma forma mais perto. Sim, e isso é super importante, porque também somos indivíduos acima de tudo, não é? Mas é muito bom continuarmos o caminho individual, mas sempre para o mesmo sítio. E agora quando temos os miúdos, e é muito fácil ver isso, eles muitas vezes, imagina, na coisa mais básica, pedem um repousado a um diz que não, vão pedir ao outro, não é? É típico. E nós estamos sempre a dizer, nós somos um. Sempre.
E eles já brincam, nós cantamos aquela música do Rei Leão. O Rei Leão 2 tem uma música, Somos Um, e quando eles começam com esta coisa, pedimos, nós começamos os dois a cantar para eles, sabem? Somos, e começamos para eles perceberem, portanto, se pedem a um e um diz que não, o outro a seguir não vai passar por cima. Ou mesmo que eles perguntem uma coisa que ou não têm certeza do que é que o outro poderá pensar ou não, acabamos sempre por o que é que a mãe disse, o que é que o pai disse, então espera aí que já vemos, e tentamos estar sempre muito alinhados, quer nestas coisas pequenas como nos repousados, como até em decisões maiores. Então, e digam-me uma coisa, em relação a isso, vocês já têm filhos, não é? Já têm alguns um bocadinho maiorzinhos, o que é que vocês fazem, como é que vão ajudando-os assim, por exemplo, a crescer na fé? O que tem assim alguma coisa que ajude então as crianças a irem crescendo e conhecendo também este Jesus que vocês os dois procuram e querem ir atrás dele? Como é que é assim o ambiente em casa? Como é que em conjunto, sendo um, vão fazendo esse caminho? Olha, nós, a verdade é que isto aplica-se em tudo, não é só na vida de fé, mas na vida de fé também, que é muito pelo exemplo. Eles vêm-nos a rezar, eles sabem, por exemplo, que rezamos o terço, e muitas vezes o Francisco, que é mais velho, já diz: eu gostava de rezar o terço com os pais, porque nós rezamos um terço às noites, e ele diz, claro que já é fora da hora dele, e portanto não dá, rezamos noutras alturas, mas eu acho que acima de tudo pelo exemplo e pela rotina, eles vêm-nos a ir à missa sempre, não é? A comungar, e depois é uma coisa natural, é uma coisa que faz parte da nossa vida, nem sabemos bem explicar. Introduzimos também a oração da manhã, nós fazemos ao bom dia nos salesianos sempre, que eles fazem com os professores e com os colegas, nós fazemos no carro a chegar à escola, os 5 sempre o nosso bom dia, em que ouvimos uma música, rezamos, dizemos bom dia ao Jesus, e eles já têm isso completamente dentro deles. Portanto, é uma coisa natural, não é assim uma coisa estranha. Super. Que o pai e a mãe fazem, portanto é bom. Sim. De certeza. Eles conhecem o caminho para a escola quando vamos deixar o Francisco, e se passamos no sítio onde habitualmente começamos a rezar e não fazemos, um deles dá o sinal ou grita, rezar, pai põe música, mãe põe música, e portanto eles próprios fica tão enraizado neles que acaba por se tornar natural, não é? Quer dizer, acaba por às vezes basta ser, não é? Quando temos definido aquilo que somos ou que queremos ser, às vezes basta ser, e nisto nós tentamos muito ser. Sim. Mas que estas coisas da fé, em boa parte, são muito por imitação, não é? Nós, não é tanto aquilo que nós ensinamos ou assim, claro que também faz parte de ensinar e faz parte de transmitir, mas fazendo, quer dizer, olhando para o outro e procurando ser como o outro, alguém que se tem em referência, é de facto assim um ponto primeiro, não é? Nós imitamos muito, mesmo inconscientemente, o que fazemos dos outros, todas as crianças, quer dizer, é bonito ver, e sobretudo quando são assim boas coisas. E diga uma coisa, vocês agora estamos neste tempo de Natal, portanto já estamos assim, quando isto for para o ar, já vamos estar assim ainda na oitava, portanto, mas como é que costumam celebrar o Natal em família? Tipo, tem assim algumas pequenas tradições, tem assim pequenas coisas que ajudam então também os miúdos e a família toda a celebrar o Natal? Como é que costumam fazer? Sim, nós começamos logo no Advento. Portanto, o nosso advento é especial, não é só os quadradinhos dos chocolates, bem que também é, como é óbvio, faz parte, mas temos um advento em família em que nós os dois preparamos algumas atividades por dia, e atividades parece super complicado, mas não é nada, são coisas tão simples como também ir semeando o bem nesse tempo que estamos à espera de Jesus. Temos um dia, por exemplo, que é o dia de dizer uma coisa que gostamos muito no irmão, aos dois irmãos, portanto, que é muito giro vê-los a dizer eu gosto de ti porque não sei o quê, eu gosto de ti porque brinco muito contigo, ou, coisas muito simples. Há outro dia que é levar uma guloseima a um amigo da escola, portanto, coisas todas muito simples. Fazemos, o Vitor desenha lindamente porque ele é engenheiro, mas tem uma parte criativa. Um engenheiro criativo, é? Exatamente. Eu antes de estar em engenharia, o meu primeiro semestre foi em arquitetura. Ok, então estavas ali dividido entre a técnica e a arte, assim. Temos essa sorte, e ele desenha então, todos os anos um presépio. Fazemos um desenho, eu faço lindo. Um desenho grande, papel, faço o esboço do presépio, dos pastores, São José, Maria, o Menino Jesus, portanto, monto aquilo tudo e depois sento-me com eles a pintar. E eles
E pronto, isso é o temos nosso ali uma advento. tarde para começar a preparar, no fundo, isso é a nossa preparação do advento. Depois daí fazemos o Escrevemos resto, as coisas escrevemos as coisas que queremos pôr. que queremos fazer nessas atividades. E isto é um bocadinho a nossa preparação. Depois temos o Francisco que faz anos dia 18, portanto uma semana exatamente antes do Natal. Ele próprio diz que é o nosso menino Jesus, e é quase, não é? E portanto é toda uma agitação à volta disso e acima de tudo para nós o Natal é família. Continuamos, graças a Deus, a poder passar o Natal com as nossas famílias alargadas, com tios e primos, e isso também para nós é muito importante, dar esse cunho familiar também aos nossos filhos. E depois no 25 de manhã temos um momento mais nosso em que conseguimos estar mais os 5 e abrir presentes e afins, estamos mais sozinhos. Mas portanto estavam a dizer que começam logo a preparar no tempo certo, que é o advento, então é. E os miúdos sabem, ou seja, veem também isso aí visualmente na vossa casa, que tem o presépio, tem a árvore, como é que... Temos a coroa do advento, em que vamos todos os domingos, a atividade é acender a vela, que é fácil porque eles depois, como vamos à missa e o padre normalmente diz, é o terceiro domingo, é o segundo domingo, vão logo acender, sabem quantas velas temos de acender, que é bom. E pronto, e depois temos a árvore, o presépio, e eles próprios têm cada um o seu presépio na cômoda deles. Cada um dos pequeninos tem a sua própria presépio, é? Sim, na cômoda, fazem imensa questão de cada um ter o seu presépio. E eles é que fazem ou os pais dão mais dinheiro? Assim? Sim, eles fazem com ajuda, mas eles normalmente damos-lhes liberdade criativa nessa fase. Eles às vezes gostam de pôr o porco ao pé do burro, outras vezes ao pé do menino Jesus. Não é algo muito fixo, nunca têm lugares fixos. Eles gostam de ir mudando os lugares das personagens. E vão dando ali um bocadinho de vida ao próprio presépio, não é? Sim, é muito bom também ver isso neles e saber que eles sabem exatamente o que é o Natal. Nós, como é óbvio, também não nos podemos fechar completamente à história do Pai Natal, aos presentes. O que fazemos é, eles a carta, que é tipicamente ao Pai Natal, eles escrevem a carta ao Menino Jesus, normalmente não é ao Pai Natal, a dizer que foram bonzinhos ou que não foram bonzinhos, etc. E a pedir ao Menino Jesus e depois o Pai Natal entrega. Normalmente é isso que fazemos. Sim. Pai Natal é um género de estafeta. É a estafeta do Menino Jesus que vai levar as coisas. Porque às vezes eles nas escolas também às vezes têm contra outras realidades, não é? E depois nós temos de conseguir intermediar isso de uma forma integrada, não é? Eles não podem de repente ter uns na escola a dizer-lhes coisas sobre o Pai Natal ou o Coelho da Páscoa, ou o que seja, e nós estamos completamente fechados disso. Portanto, tem de haver uma forma de os ajudar a perceber essa realidade, mas à luz daquilo que nós vivemos e que nós queremos transmitir. Portanto, o importante do Natal não é o Pai Natal chegar com um saco de presentes, o importante é o Menino Jesus nasceu. Para celebrar, se lhe pedis uma coisa, ele manda. Que é uma forma de celebrar o nascimento de Jesus. Portanto, e eles começam a ter isso interiorizado, pelo menos o Francisco e o António, a Madalena, como eu ainda não tem tempo para isso. Só gosta do bebê. Aponta para o presépio, é o bebê. Pronto, E já é pouca coisa, não é? De reconhecer o Menino Jesus como bebê, já é o bebê que é o centro do Natal, já é assim um primeiro passo. Sim, então isso é bonito, não é? Centrar na coisa principal, não é? Que é Jesus, e depois então integrar tudo aquilo onde eles se inserem. E depois digam-me uma coisa, vocês têm os filhos, quer dizer, a decisão de escola foi mais do que óbvia, não é? 2 salesianos, quando é que iam pôr os filhos? Sim. Para os filhos nos salesianos. E... Portanto, e tem os filhos lá na escola, eles vêm para casa, rezam também na escola, só um deles ainda, não é? Que são pequenos. Os outros 2 em princípio vão entrar em setembro, porque a idade só chega aí, mas sim, eles, para nós era importante a história da escola católica, se bem que para nós a catequese dá-se em casa, portanto o importante é a vivência em casa. Nós estamos à espera de todo que a escola os chame para a fé, é bom para eles também verem que o sítio onde eles estão também partilha do mesmo que nós partilhamos em casa. Mas sim, os nossos filhos, acho que, como é óbvio, antes de nascerem já estavam lá inscritos, não é? Nós casámos lá também, na igreja lá, portanto... A ligação era mais do que umbilical, estava completamente já estabelecida.
Pois é, mas isso que estão a dizer de facto é uma coisa importante e que mais uma vez nestas coisas da família que se fala e também da catequese, estamos sempre a dizer que a catequese começa em casa, é o ponto primeiro, e se nós não temos os pais, digamos, no processo, é sempre muito mais complicado ou às vezes até mesmo impossível, não é? Que depois chegam a casa as crianças e não veem aquilo que nós dizemos ser importante na catequese, parece que não ajuda nada, até desajuda tantas vezes. Para nós isto da fé não se pode delegar aos outros um papel que cabe aos pais ou que deve ser feito por nós, não? É uma questão de tradição. Claro que a comunidade toda participa, mas se em casa os pais não têm esse primeiro papel e não suportam o que a comunidade faz também, não os insere na comunidade e não acolhe a comunidade, não é? E no nosso caso a comunidade ajuda muito, ou seja, nós estamos numa equipa de casais, portanto temos todos os nossos filhos e os filhos dos outros casais da nossa equipa têm todos no fundo as mesmas vivências. Temos, graças a Deus, muitos padres amigos que também frequentam a nossa casa e que também dão o seu exemplo de vocação, que também é muito importante para eles e para nós, como é óbvio, ter essas amizades. Portanto, acho que é uma educação que se faz em conjunto, tendo por base a casa. Tudo isso aí ajuda a integrar no mesmo sentido a fé e a vivência. Então, mas falaste agora de uma coisa, Rita, que se calhar podíamos entrar um bocadinho por aí, que falaste das equipas de casais de Nossa Senhora. O que é que são as equipas? Quando é que entraram? Fazem parte das equipas, não é? Vocês os dois? Uhum. O que é que são isso das equipas? Podem-nos falar um bocadinho do que é que são as equipas? Sim, as equipas de casais é um movimento criado pelo padre Caffarel já há muitos anos, que basicamente junta vários casais numa equipa, acompanhados por um conselheiro espiritual, em que partilham normalmente uma vez por mês uma refeição com um tema e com uma partilha de vida. Há um pôr em comum, uma partilha de determinados pontos concretos de esforço, e pronto, é uma ajuda enorme aos casais. Os meus avós foram dos primeiros casais de equipas de casais em Lisboa. Ah, sim? Sim, na altura. E por isso eu, de pequenina, lembro-me perfeitamente dos meus avós e da sua equipa de casais. Lembro. É uma memória que tenho muito, muito viva. E sempre pensei, um dia gostava. Mas o Vítor não estava nada para aí virado. Zero. Tipo, partilhar a nossa vida de casal com outras pessoas, sim, não me parece. Mas pronto, acho que o convite surgiu da maneira certa, na altura certa. Foi muito engraçado. O convite surgiu por outro casal com quem nós fizemos CPM, também um bocadinho direcionado pelo padre Ricardo. E portanto nós na altura pareceu-nos mais que óbvio dizer que sim. Sim, foi o discernimento de entrarmos ou não, passava mais por mim, que estava mais reticente. Foi bem, se vem, mas o Frederico ligou, vamos, mas veio, foi o padre Ricardo. Se vem do padre Ricardo, se calhar há aqui alguma coisa que eu não estou a ver no momento, mas se calhar vamos, está bem, vamos arriscar. Vamos arriscar. Sim. E temos visto, não é? Temos visto o importante que tem sido para nós. Eram casais, dois deles que nós já conhecíamos do nosso CPM, fizeram CPM connosco, os outros não conhecíamos, e nestes 8 anos pode-se dizer que fizemos grandes amigos, tornámos-nos muito amigos, os nossos filhos são amigos, encontramos-nos uma vez por mês. Pelo menos, mas falamos com muita frequência. Sim. Entre todos, às vezes uns mais com os outros. E já são equipa há quantos anos? Há 7, faz 7 em fevereiro. Vai fazer 7 anos agora. E na prática, o que é que então as equipas fazem para que vos ajuda então a viver? Tem uma reunião mensal? Com qual que é assim o período das reuniões? É uma vez por mês? É uma reunião mensal, sim. Normalmente um jantar com um pós-jantar, com tema e partilha. Aquilo que nos ajuda é as equipas têm uma série de pontos de sugestões, eles chamam os pontos concretos de esforço, entre os quais a oração pessoal, a oração conjugal, a oração familiar, a leitura da palavra, a ida às Eucaristias, regra de vida, dever de sentar. Portanto, assim todo um plano que ajuda, que se dá então para poder ajudar a caminhar. Sim, para nós,
para nós, Rita e Vítor, sem dúvida, dever de sentar é o mais importante, que nós fazemos desde o namoro, desde o noivado. Sim, por o CPM já nos havia sido instituído uma versão do dever de sentar, que basicamente é uma vez por mês sentamos a 3, ou seja, agora depois de casados deixamos os miúdos com alguém. Por definição escolhemos todos os dias 21, porque é o dia em que casámos a 21 de setembro, então por defeito ficou dia 21 de cada mês. Para estar marcado. Assim, está marcado, está na agenda, vamos os dois jantar fora, sentamos, a 3 porque é um momento que começa com uma pequena oração e pedimos a Deus para estar ali presente, e falamos do que se passou durante o mês, de coisas que correram bem, coisas que correram mal, de problemas, de dificuldades, de coisas boas também, e pomos tudo ali entre os dois num espírito de diálogo sem acusação, se fosse o caso, portanto estamos a falar muito calmamente sobre assuntos e sim lidar com as coisas, as que têm de ser resolvidas, e as que têm de ser enaltecidas também, porque foi que bom que isto foi, temos de fazer mais ou repetir ou continuar a fazê-lo, também com essas decisões tomadas. E isso ajuda muito ou seja, a estabelecer de mês a mês. Sim. E até às vezes é bom para quase um resumo do mês. Foi que há 2 meses talvez, e olhámos um para o outro e pensámos, este mês nem foi nada de especial, não temos assim muito para falar. De repente começamos, tivemos isto, tivemos aquilo. Mas olha, também, sim. E olhamos um para o outro, esquece, este mês foi ótimo. Nem se tinham dado conta de quão bom tinha sido. Às vezes também é um bom momento para perceber as coisas que nos aparecem mais disfarçadas, digamos, ou que no momento não damos valor, e depois olhamos para trás e percebemos o bom que foi, o importante que foi. E às vezes são coisas pequeninas e portanto, não, isto afinal, olha, achávamos que tinha sido um mês sem nada de especial a acontecer, nem de bom nem de mal, portanto, foi um mês morno, digamos, e afinal não, afinal foi. Sim, é bom não só para a parte mais espiritual e mesmo relacional entre nós e os miúdos, ou se algum miúdo precisa mais de uma atenção aqui ou ali, como também até partes logísticas quase de família, coisas de finanças, coisas de trabalho, coisas de rotinas do dia-a-dia que precisemos de limar. Olha, é melhor agora passarmos foi aí que decidimos, por exemplo, tentar jantar ao máximo todos juntos, apesar de eles serem muito pequenos. Começarmos a jantar à mesa os 5 o mais possível. Ou seja, boas decisões saem muito do dever de sentar. Atividades extracurriculares, sim. Se vai para a natação, se vai para o ténis, prós e contras, quer dizer, falamos muito sobre isso, que aliás era uma coisa que o próprio CPM nos ajudou. A particularidade do CPM que fizemos foi que nós casámos com muitos assuntos resolvidos. Nós tivemos um mês que falámos sobre a educação dos filhos, o que é que queríamos ou não fazer em termos de escolas, de educação, quantos filhos, do nome dos filhos. O nome dos filhos. Para começar a rezar. Tudo isto já no CPM, portanto, antes de estarem casados. Portanto, a nível de filhos, o Padre Ricardo dizia-nos sempre, vocês pensem, é como nas casas, vocês querem ter 3, é ter 3 mais 1. Pode vir sempre mais um, portanto pensem sempre nesta perspectiva. Na tipologia das casas. Aquilo que vocês acham que queriam, acrescentem mais um. Então, depois, sim senhora, então já pensámos, queremos 3 mais 1, 4 mais 1. Sim. Se calhar 4 mais 1. Embora não esteja fechado. E nós já temos nomes. Nós já pensámos em 4 nomes de rapazes, 4 nomes de raparigas e já temos isso mais ou menos já falado entre nós. Portanto, este é o primeiro, este é o segundo. Pode parecer muito metódico, mas a verdade é que nos ajudou a pensar neles antes deles nascerem. Ajuda-nos a concebê-los, a tê-los connosco, a dar-lhes um nome, a acarinhá-los ainda antes deles nos serem entregues, não é? E, portanto, já se começa ali a constituir E para quem é engenheiro, o método deve ajudar bastante. E vê-los também como eles são, não é? Porque com esta nossa caminhada também mesmo de ter filhos, fomos sempre aprendendo que os filhos são uma completa bênção de Deus, são um presente, um dom, não são de todo nossos, não são uma posse. E nós, desde que estávamos a pensar começar a ter filhos e a constituir família, que pensamos muito nisso, no dom que é, na bênção que é termos estas vidas que podemos trazer coisas boas,
e que podemos formar e sempre como dono de Deus. E vimos sempre os filhos assim. Muitas vezes dizemos, eles não são nossos, são um ótimo empréstimo, mas não são de todo nossos. E ajuda muito. Em muitas coisas acalma-nos, somos pais relativamente calmos. Tanto é que os nossos filhos dormem 12 horas. 12 horas? À noite. Seguidas? Seguidas, desde os 4 meses e meio. E portanto... Há muitos casais que devem estar a ouvir isto e a pensar, também quero. Sim. Não sabemos o que é que fizemos de bom, de mau, não há uma forma. Não há receita, mas de facto temos muita sorte. Eles são calmos, claro que são miúdos, dentro do normal. Quem nos veja na missa diz assim, estes estão loucos, os filhos não são nada calmos. Que eu vejo-os aos pulos, mas pronto, no geral são miúdos calmos, que dormem bem, são felizes, são seguros. E acho que também tem muito a ver com a maneira como nós os vemos e como lidamos com eles. E depois tem eu acho que nos veem muito também como aquilo que nós somos. Nós somos uma equipa muito coesa, fechada. Uma história engraçada que retrata um bocadinho isto quando o Francisco fez a entrevista de admissão aos salesianos. Foi engraçado que nós fomos lá para a entrevista habitual, que eles fazem sempre, e quem faz a entrevista foi a minha primeira professora de primária. Então estávamos com ela, todos muito engraçado, muito contente, ela a fazer uns testes com ele e pede para ele começar a desenhar a mãe. Então começa a desenhar, faz a cabeça, o tronco, as pernas e faltam os braços. Portanto, faltava ali 2 componentes do corpo humano e a professora Maria João pergunta-lhe, então Francisco, o que é que falta aqui no desenho da mãe? E a resposta dele, com 4 anos, né, nota foi, falta o pai. Não era o braço esquerdo, não era o braço direito, não, falta o pai. Portanto, foi muito engraçado. É engraçado ver que dá algum... Isto que a Rita acabou de dizer, quer dizer, eles olham para nós e veem-nos muito este lado de que... Dos dois. Dos dois, né? E mesmo quando tu estavas a perguntar tarefas e coisas do dia-a-dia, nós... Nem é dividir, é tudo muito natural, mas sim, dividimos tudo em absoluto, ou seja, não há nada que eu faça que o Vítor não faça, não há nada que o Vítor faça que eu não faça. E tarefas mais usuais. Sim. Usualmente eu levo lixo, a Rita estende a roupa, mas depois ela tem uma reunião, vou eu tirar a máquina da roupa e vou eu estender e ela põe coisas no lixo, quer dizer, não temos, há coisas que por defeito estão mais assumidas, que cabe mais um ao outro, mas tem de ser feito, não... Sim, e neles é tudo absolutamente igual, tentamos ir sempre os dois às consultas médicas de cada um, estamos sempre presentes tipo, nas atividades, mesmo nas atividades diárias de banhos e afins, ora é um, ora é o outro, um veste, outro dá banho, portanto muito, muito dividido, é ótimo. E como diziam há pouco, também não há receitas nisto, não é? É de facto uma questão apenas mais de ver como é que é, desde que se sinta de facto somos um, não é? Nesta ideia base que vocês diziam que é importante. E diga uma coisa, que ajudas é que tem na vossa família? Têm pais que dão assim uma mãozinha de vez em quando, amigos? Têm as equipas também? Sim, eu costumo, ainda agora disse à minha mãe que nós fomos para Londres 4 dias e a minha mãe ficou com os 3, com alguma ajuda do meu pai e da minha sogra, e eu, a agradecer depois à minha mãe, disse à minha mãe, tu és a melhor amiga do nosso casamento. E é mesmo verdade, nós sentimos, a minha mãe é muito o nosso braço direito e esquerdo, que fica com eles até aos 3 anos, portanto nós só os pomos na escola aos 3 e acaba por ficar com eles muitas vezes. E isso é muito bom para nós, não é? Ter alguém que fica com eles e que faz exatamente aquilo que nós fazemos e que queremos que seja feito, é ótimo. Para a escolinha da avó. Exatamente, escolinha da GO. Minha mãe está quase a criar uma escola. E depois, graças a Deus, temos amigos muito bons. Vamos criando amizades ótimas que também nos ajudam com os nossos filhos. Porque nenhum de nós tem irmãos, portanto... somos filhos únicos, mas temos amigos com quem podemos contar e sabemos isso. A amizade é sempre um tesouro precioso que ajuda muito em todos os momentos, claro. Olha, e diga-me uma coisa, vamos agora se calhar entrar para uma rubrica de uma coisa
que vocês falaram muito no planeamento também, não é? De pensar as coisas previamente, logo desde o CPM. E falaram em tempos de uma coisa que se chamava o Family Board Meeting. Querem falar um bocadinho sobre isso? Sim, claro, nós temos um Family Board Meeting, que também temos outro nome, que, como falámos há bocado, é o dever de sentar. Nós fazemos o dever de sentar todos os meses, lá está em que planeamos. O que é a tal proposta das equipas. Exatamente. O que é que acontece neste Family Board Meeting? É uma coisa que fazemos anualmente, ou seja, quando fazemos anos de casados, fazemos como nós chamamos de dever de sentar, Extreme Edition, em que nos sentamos os dois e olhamos para o ano e não só para o mês que passou. Portanto, para o ano que passou, para o ano que vem aí, com várias... áreas, nas várias áreas, pessoal, profissional, de família, relacionamentos, amizades, na parte espiritual de cada um e na parte espiritual da família. Portanto, vemos e analisamos muito a nossa família como se fosse uma empresa, e nas suas várias áreas isso está a ir de encontro à visão que nós temos para a nossa família, não é? E tem sido muito bom essas nossas... Isto é um modelo que se tirou de um podcast que se chama Messy Family, que é um podcast que a Rita ouve muito e que trouxe muitas coisas boas de lá para a nossa família, incluindo este Family Board Meeting, em que eles têm um template que nos ajuda, não é só olhar para isto, mas é pensar, tem lá tópicos como o que é que eu valorizo no outro, o que é que eu lhe quero dizer daqui a 5 anos, onde é que eu profissionalmente quero, portanto obriga-nos não, mas propõe-nos a pensar uma série de pontos até em perspectiva que nos ajuda a definir. Muitas vezes isto de uma família não há guião, nós começamos uma família com um guião, temos os exemplos que estiveram antes de nós, de pais, de avós, de tios, de amigos, mas não há um guião, e isto acaba por ajudar a ter pelo menos uma direção e ajuda-nos a manter o rumo. E o bom que é quando chegamos à parte onde é que nos vemos daqui a 10 anos e olhamos para as respostas e são iguais. E é mesmo. Os dois têm as mesmas. Sim, normalmente temos as duas respostas muito em linha, e com o que nos falta fazer e com o que ainda queremos fazer, e normalmente as nossas respostas são muito alinhadas e pronto, é sinal que estamos na vocação certa e no caminho certo. É bom. Então, Family Board Meeting, que se calhar podemos depois pôr lá na descrição deste podcast, também para quem quiser seguir. E o podcast que a Rita ouvia, como é que se chama? Messy Family, também está em Spotify, Apple, etc. Eles já têm muitos episódios, recomendo 1000%, são muito, muito, muito bons. Então, é um casal americano com 10 filhos e fala tanto da parte mais espiritual como da parte prática da vida em família, por isso só tem coisas boas. Que maravilha. Tá bom, isto são tudo sugestões então para nesta semana em que estamos a lembrar sobretudo a família, podermos então vivê-la com mais intensidade, não é? E por isso mesmo agradecemos então à Rita e ao Vítor. Querem acabar assim com alguma coisa extra que nos querem partilhar connosco? Por exemplo, assim, um conselho que partilhariam agora com alguém que acabou de casar, assim, uma coisa importante que acham que alguém que nos pode estar a ouvir que acabou de se casar assim há pouco tempo, e uma coisa assim que acham que é essencial para o casamento então correr da forma que Deus quer. O que é que diriam? Pôr o outro em primeiro. Sempre, sim. Nós lembramos, é importante isso, lembra-me uma coisa que o Padre Paulo Malícia disse uma vez, que é quando ambos amam o outro, né? Quando um ama o outro, ambos recebem amor, e portanto quando nós pomos o outro na prioridade e o outro nos faz o mesmo que nós, não temos de nos preocupar em nos autoalimentar com egos ou com algumas coisas, porque temos sempre a receber do outro. Portanto, pôr o outro em primeiro lugar. Sim, e muito nisto também do Somos Um, também ouvi uma coisa muito engraçada que digo muitas vezes, que é mais vale estarmos errados juntos do que certos sozinhos. E nós também seguimos muito esta máxima. Estamos juntos, errados ou certos, tentamos estar certos, mas nós estamos sozinhos. Olha, muito obrigado Rita e Vítor então, por terem vindo cá e partilhar um bocadinho da vossa história e assim das vossas preocupações e das alegrias também que é isto de ser família já há 8 anos, e mais uma vez então agradecer a todos os que nos ouviram,
Lembrar que este podcast, ainda que hoje seja assim um episódio diferente, especial, pois é, estamos nesta Semana da Família, que é para ser um podcast interativo, portanto podem enviar-nos as vossas sugestões, as vossas reclamações, o que quiserem para o e-mail podcast@paroquiadecascais.org, ou então falar com os senhores padres no final da missa e sugerirem isto ou aquilo que gostavam de ser falado, ou então se tiver uma dúvida para a Rita e para o Vítor e gostavam de perguntar-lhes, então chateiem-nos também, que pode ser que depois no futuro, assim já daqui a um ano ou assim voltem cá, então partilhar um bocadinho mais de como é que correu então o ano que passou. E pronto, portanto vamos a isto, vamos seguindo em frente, sempre com Jesus no meio, e um bom ano para todos, que devemos estar mesmo nas vésperas disso, e até para a semana, se Deus quiser.